Amém? Intimidade é o tema de hoje. Essa pessoa que está do seu lado aí tem intimidade com você? Tem? Se não tem, dá uma chegada para lá, ó. Se tem, então dá um abraço aí, né? Bem caloroso aí. Esse cara aqui é amigo íntimo. Queria conversar nessa noite sobre intimidade. É um tema bem legal. Eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Agora você precisa ouvir. Então feche seus olhos e pede assim: Deus, fala comigo nesta noite. Que eu saia daqui com uma visão diferente do que eu entrei aqui, Pai. Muda a minha forma de enxergar o mundo, de enxergar a minha intimidade, a intimidade do outro. Muda, Deus. Deus, o povo está orando aqui, pedindo para o Senhor falar. Eu também te peço, Deus, fala conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar com uma definição, o que é algo íntimo. Muito de dentro, profundo, da alma, do coração, ou então uma coisa doméstica, familiar, ou algo que é vestido diretamente sobre a pele, sobre outra roupa, debaixo de outra roupa, roupa íntima. A parte mais interna, o âmago, amigo com o qual se tem grande familiaridade. Todas as explicações e tantas outras sempre remete a algo próximo, algo lá dentro, às vezes fisicamente, às vezes emocionalmente. E a questão da intimidade é saúde para o ser humano. A intimidade, a preservação de um ambiente que é só seu ou que você compartilha com quem você quiser, é algo da saúde do ser humano. Tanto que é um dos direitos do homem. Está lá o artigo 12, ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, ou na sua vida íntima, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência. Nem há ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Então a intimidade, a preservação da intimidade é algo garantido pela lei. Cada país tem a sua legislação, mas faz parte da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Quando eles sentaram então para dizer o que é presente em qualquer cultura, em qualquer época, em qualquer situação que é comum a todos os homens. O direito à privacidade, à intimidade é um desses. Agora, o oposto disso, então, público, pertencente ou relativo a um povo ou ao povo, que serve para o uso de todos, a que todos têm o direito de assistir, algo comum, que se faz diante de todos, que é conhecido de todos, notório ou vulgar, universalmente espalhado. Então, isso é o que é público. Naturalmente, a gente vê que público e íntimo ou intimidade, algo que é da intimidade ou algo que é público, são exatamente opostos. Até agora, valeu a sua vinda essa noite, né? Foi um negócio assim, uma revelação extraordinária, né? Vamos continuar. Como é a intimidade no mundo de hoje? Como que o mundo trata a intimidade? É fácil. É só olhar as revistas, as notícias. Olha aí, ministro grego mostra intimidade com a sua mulher em revista francesa. Faz sentido isso? Faz sentido alguém mostrar para uma revista, a revista, no caso, Paris Match, faz sentido uma figura pública, todo mundo sabe quem é o cara, faz sentido ele mostrar a sua intimidade
em uma revista. Outros, Guilherme Leican mostra intimidade com a Aline Prado. Uau, olha a intimidade dos dois, não é? Não é legal participar da intimidade deles? E o decote da moça ali também revela toda a intimidade, né? No programa Estrelas da Globo, a Anitta mostra a intimidade de sua casa. Olha que legal. Faz sentido? Pela primeira vez num programa de televisão aqui na Record, a nossa eterna rainha dos baixinhos, você vai conhecer a intimidade da Xuxa, ela vai responder perguntas que ela nunca respondeu. Você vai conhecer a intimidade da Xuxa num programa de televisão, cara. Pensa que doideira, gente. Estão anunciando em rede nacional, você vai conhecer a intimidade da Xuxa. Ou de quem quer que seja. Faz sentido? Dá uma olhada nisso aí. Como a intimidade é no mundo de hoje. Som? Garanto que muita menina já fez um videozinho desse e postou, né? Só que esse aí tem uma característica interessante. Ela está querendo anunciar a sua intimidade. Que história é essa? Que moça é essa? Essa é a brasileira que leiloou a sua virgindade na internet. Então esse era o videozinho promocional, né, para você se interessar pela intimidade da garota. Agora, que débil mental, né, vai participar de um leilão na internet pela virgindade de uma mocinha? Então, a maior jogada de marketing do mundo. E olha o que vira: vendido para o cavalheiro por $780 mil. Faz sentido um negócio desse, gente? E conta a lenda que quando ela foi se encontrar com o rapaz, não acertaram muito, o rapaz não gostou muito da moça, porque ela era muito financista, estava muito preocupada com o dinheiro. E no final melou, e ela está disponível para quem quiser pagar para conquistar a sua virgindade. Conquistar não, né? Pagar, né? Antigamente isso se chamava prostituta, né? Vagabunda, né? Mas agora não, agora é uma jogada de marketing na internet. Então, para mim, esse é um exemplo assim extraordinário do que a intimidade virou. A moça já saiu capa de Playboy, já foi em vários programas de entrevista, tudo por causa de uma ideia genial. Leiloar aquela coisa mais íntima, a sua virgindade. Esse é o nível do que nós estamos lidando hoje. Quando eu olho para isso aí, intimidade no mundo de hoje é público. A intimidade no mundo hoje é algo público. E é muito estranho isso, porque público é o oposto de íntimo. Público é o oposto de íntimo. Mas no mundo hoje, o que nós temos? É a mesma coisa. O que é íntimo é público. E é incrível porque a gente olha uns absurdos desses, mas nós também publicamos a nossa intimidade. Basta olhar as nossas postagens na rede, né? E eu tenho visto cada coisa, cada foto, que na minha época de adolescente, olha, era foto de revista masculina. Coisas assim, uau!
Eu nasci na época em que nu frontal não era permitido no Brasil, né? Então as fotos eram muito sensuais, mas não eram explícitas. Tipo o que a gente vê por aí hoje. Dá uma olhada nisso aí. Pode pagar o palco. Dag Fien. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Zo, hè. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. E aí? Outro dia vi um programa do cara senta num restaurante, pega a rede do local e vai hackear celulares de pessoas que estão usando a rede do restaurante. E aí ele vai pegando os dados, descobre senhas, entra na senha do banco, entra na senha de não sei o quê, começa a postar mensagens comprometedoras, mandar recado para amigas, e aí depois ele senta do lado da pessoa. Tudo bem, João? Cara, como é que você sabe meu nome? Ah, eu sei, você está envolvido num rolo doido, né? Aí ele vai. Por quê? Porque as pessoas têm senha fracas, por exemplo. E ele vai invadindo e ali está tudo na mão dele. A nossa intimidade, nem nós não estamos protegendo. Nem nós não estamos protegendo. Outro dia vi alguém postando a foto de uma carteira de identidade. Com todos os números lá. CPF. Pode postar, mas tampa os números, cobre, faz alguma coisa, né? Carteira de identidade ou carteira de motorista, alguma coisa, beleza, mas protege os seus dados, isso é o mínimo. Porque isso é a sua intimidade. Se no mundo hoje intimidade é pública, tem uma passagem na Bíblia que nos dá um alerta. Não se amoldem aos padrões deste mundo, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que esse mundo está vivendo, a forma como ele pensa, a forma como ele age, o padrão deste século, o padrão dessa sociedade, está frontalmente contrário à vontade de Deus. E uma outra passagem diz, não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Não tente andar conforme o mundo. A vontade de Deus é diferente disso. E aqui ele está dizendo, não tome a forma.
mas renove a sua mente. E ao invés de entrar na onda em que toda a sua intimidade é pública, a Bíblia está dizendo, muda a sua mente e experimente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O que eu quero trabalhar aqui hoje com vocês, algumas dicas para você mudar a forma como você lida com a sua intimidade. Porque intimidade, pela definição do dicionário, é exatamente o oposto de público. E a sua intimidade deve ser preservada como tal. A sua intimidade deve ser guardada como algo íntimo. Porque se você coloca a sua intimidade como público, deixa de ser íntimo. Passa a ser público. Então vamos lá. Dica número 1. Preparado aí? Cara, vai sair sabedoria aqui que você não acredita. Dá uma olhada nesse vídeo. Pode apagar o palco. Once you post your image online, you can't take it back. Anyone can see it. Family, friends, anyone. Remember, think before you post. Hey, Sarah. Oh, gosh, he's so cute. How do you know Cal? Come on, Mom, do it like I taught you. Love the new tattoo, Sarah. Let's go! Dude, what? Dude, that's Sarah. The girl in the pink shirt, that's the girl I was telling you about. Oh, that's Sarah? Theater 2 on your left. Hey, Sarah. What color underwear today? Hey, Sarah. So when are you gonna post something new? Anything you post online, anyone can see. Family, friends, See you later, Sarah. even not so friendly people. Think before you post. Dale, espérate. Tiren beso. Súper. Cuando subís tu foto a internet, puede ir a parar a cualquier parte. Cuidado con lo que subís a internet. E aí? Não é Deus que está falando, não. São órgãos públicos que estão trabalhando com essa doideira aí, gente. Tem até nome isso, chama sexting, que é texting com imagens sensuais. Não é? Doideira, cara. Tudo que você posta, tenta recolher. Tenta recolher. Já era. Foi. E hoje tem uma moda completamente maluca. Os caras estão namorando e aí o namoradinho fala assim, manda uma foto sensual para mim. Vai, otária. Hã? Vai. Mas ele é meu namorado, né? Eu confio nele. Vai. Coisa linda, né? E aí manda, assim, primeiro que não faz sentido nenhum mandar, mas vai, mandou, e aí briga. Termina o namoro, o que vai dar isso? Vingança. Solta na internet.
Primeiro, meninas, uma liçãozinha básica aqui. Não confia em homem para essas coisas, não. Mesmo. O que é importante para você não tem a mesma importância para o homem. Eu já vi cada frase, cada postura, cada atitude de homem com coisas que as mulheres entregaram, passaram, um presente, um cartão, alguma coisa, e os homens tratam com tanto descuido. É tão comum que uma menina mande uma foto sensual para o seu namorado, e o namorado, assim que recebe, mostra para os amigos aqui, ó. Olha com quem que eu estou namorando aqui. Que menina pensa que o namorado vai fazer um trem desse? O meu, não. O que você tem de intimidade não é para qualquer um. A sua intimidade, ela é sua. E isso está se tornando um problema tão sério, não só no mundo inteiro, como no Brasil. Dá uma olhada nessa reportagem aqui. Um caso que, na verdade, casos parecidos como esse têm chamado bastante a atenção no Brasil. No Rio Grande do Sul, uma adolescente de 16 anos se matou depois de descobrir que o ex-namorado divulgou fotos íntimas dela na internet, né? Giza Guerra, o que vai acontecer com esse jovem agora, hein? Bom dia. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos. Olha, a polícia de Veranópolis ainda segue investigando o caso. Apesar do nome do rapaz que divulgou as imagens aparecer nas fotos, outras pessoas podem ter compartilhado as imagens e também devem ser responsabilizadas. Esse rapaz teria copiado as fotos a partir de um bate-papo pela câmera do computador. A família agora entregou tanto o computador quanto o celular da jovem à polícia. E casos como este estão mesmo chamando a atenção. No Piauí, uma outra jovem de 14 anos também foi encontrada morta no último dia 10. A polícia investiga a hipótese da adolescente ter se matado depois de aparecer em um vídeo íntimo compartilhado pela internet. Já imaginou o desespero? A sua intimidade viralizada. E aí você passa pela rua, essa eu já vi. Nós estamos diante de um mundo meio louco, né? Então, a primeira dica que eu dou, não só para as meninas, mas para os rapazes também. Nunca dê pérola aos porcos. Quer abrir a sua Bíblia aí? Jesus fala, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Não atirem suas pérolas aos porcos. Você sabe o que é a sua intimidade? É uma pérola. E quando eu falo intimidade, não é só o seu físico, não. São os seus segredos, são os seus desejos, os seus sonhos. Não joga isso, não. Isso é seu. Guarde com cuidado, guarde com carinho. Antes de postar, pense. O que isso aqui pode dar? Aonde que isso aqui pode levar? Eu vejo perfis de Facebook, de WhatsApp, caras com a namorada dele, com a namorada toda pelada, praticamente, né? Para quem quiser ver. Tudo bem, foi uma foto na praia, mas, proteja a intimidade da sua namorada. Guarde a sua intimidade para você. Não coloca isso aos porcos, não. É algo muito especial que Deus te deu. Os seus sonhos, os seus desejos. Guarda. Jesus fala, não dê as suas pérolas aos porcos. Primeira dica, diminua as postagens. Não é?
Tem pessoas que falam demais, e a dica é, fala menos, meu irmão. A Bíblia diz que no muito falar há sempre transgressão, então posta menos. No muito postar há sempre transgressão. Você sempre vai acabar fazendo bobagem, posta menos. Essa é a primeira dica que eu dou. Preserve a sua intimidade. Segunda dica. Dá uma olhada nisso aqui. O que move o mundo da moda? Todos nós participamos de uma sociedade em que a moda tem um valor extraordinário. Basta olhar as nossas roupas aqui. Todo mundo está de acordo com a moda. Com uma moda. Não é? Com alguma moda. Você vestiu o que você vestiu, não é porque você inventou uma moda e agora eu vou sair desfilando com uma moda, não. Das modas disponíveis no mercado, você escolheu um estilo que se adequa e você está vestido de acordo com esse estilo. Seja despojado, seja todo arrumadinho. E é engraçado demais, gente, porque é algo coletivo. Eu já falei isso quando eu era adolescente. Primeiro, quando criança, morei nos Estados Unidos e eu adorava usar bermuda. Quando eu mudei para o Brasil, voltei para o Brasil, era a década de 70, era a época dos shortinhos. Todo mundo que vê jogo de futebol, né, década de 70, 80, era aquele shortinho dos jogadores. Pois é, era aquilo. Eu achava aquilo horrível. Mas se eu vestisse uma bermuda, eu era, olha lá, o cara tá de bermuda. Então eu tinha que usar o shortinho. E aí quando eu vejo as fotos, né, de short, eu vejo, gente, que coisa, horrorosa. Mas o que eu podia fazer? Passados anos, volta-se a moda da bermuda. Yes! Posso usar bermuda de novo. Gente, boné aba reta. Era um nome que a gente, olha lá vai o aba reta. Quer dizer, o cara com aba reta era esquisito, era tosco, era tonto. E aí, de repente, começam uns carinha mais descolados a usar aba reta, e agora é uma moda extraordinária. E se você dobra, né, a aba do seu boné assim, lá, querendo ser diferente, né? Eu não gosto da aba reta e eu uso assim, mas eu também tenho mais de 50 anos, eu posso fazer o que eu quiser que ninguém está nem ligando. Mas você que é jovem e está querendo achar uma garota, imagina você não estar de aba reta, ou está de bermuda, ou sei lá de quê. Então a gente acaba se conformando a um modelo. Me lembro outro dia num acampamento, estava sentado e o povo começou a entrar. Cara, 98% das meninas estavam vestidas rigorosamente da mesma forma. Todas estavam de shortinho e uma camiseta básica e uma sandalinha. Todas. Todas. Incrível. Não tem variação, não tem criatividade, não. É uma moda que dita o que você vai usar. É claro que se você sai desse ambiente aqui, por exemplo, da Batista Central, e vai para um outro ambiente, você vai encontrar uma outra moda. E se você se mudar de igreja, por exemplo, você vai devagarzinho mudando o seu vestuário para se encaixar. Faz parte do ser humano se encaixar, se identificar. Mas aí tem um perigo. Tem um perigo porque quem é que dita a moda? Quem é que desenha a moda? O que está por trás das motivações de quem faz a moda? O que eles estão querendo com a moda? Eu coloquei algumas coisas ali. Uma das coisas é a valorização da sua intimidade. E para você ficar na moda, você precisa mostrar a sua intimidade. Mais uma vez, voltando aos antigos tempos, né? Eu lembro na escola, no colégio, quando uma menina estava vestida com uma blusa
em que a gente conseguia ver a marca do sutiã. Olha lá, olha lá. Uau. Hoje é o contrário, né? Olha lá, está sem sutiã, olha lá, olha lá. É, não é? Quando você não vê a marca, uau, novidade na área. E alguns anos atrás, não é muito não, aparecer, por exemplo, a roupa íntima, era vulgar. E eu lembro que as meninas tinham umas argolinhas, uns fechos aqui, que prendiam a gola da roupa no sutiã, por exemplo, para não acontecer de descer e o sutiã ficar aparecendo. Então, aparecer o sutiã era vulgar. Aparecer a roupa íntima, roupa íntima. Roupa íntima é público? Não, roupa íntima é íntimo. Mas os homens também não ficam de fora não, né? Eu podia descer a calça aqui assim, né? E eu vou mostrar a minha intimidade. É a mesma coisa. Tem uma diferença. Porque quando a mulher mostra a intimidade dela, os homens adoram. Mas quando os meninos mostram a cueca sobrando na bunda, as mulheres acham ridículo. Então eu não entendo muito qual que é a ligação, né? Por que os homens fazem uma coisa dessa? Mas a intimidade é íntimo. Deve ser guardada. A sua cueca não precisa ter a marca à mostra. Não, eu ando de Calvin Klein. O que alguém tem a ver com a cor da sua cueca, meu irmão? Ela é roupa íntima. Não é? Mais uma lembrança de adolescência. Eu sonhava com um dia em que a minha namorada, que se tornaria minha esposa, vestiria uma camisola. E eu poderia ver a minha namorada em camisola. Hoje, talvez aqui na igreja, tem um monte de gente que está vestindo camisola, que da minha época era o meu sonho, mas uau! Virou moda, baby doll virou moda. Porque virou moda, é permitido usar. Como se não fosse íntimo. E as roupas masculinas é a mesma coisa. Que vão mostrando, revelando a intimidade. Quer ver outro encrenca que eles arrumaram? A calça de cintura baixa. Quem foi o infeliz que inventou esse trem, cara? Você não consegue nem vir adorar a Deus de joelhos aí, que você fica assim, né? Não dá. Ou então um cara que está derramado demais, você vê o cofre, você vê tudo, aquela coisa ali, oh Deus, abençoa. É horrível. Mas por quê? Porque as calças não têm mais altura para te proteger. E a coisa mais engraçada, o menino levando da cadeira, não é? Tem que subir, porque desce. Quando nós fomos fazer essas cadeiras aqui da frente, olha, ela tem um encosto até embaixo. Ela vai, o encosto dela até embaixo. Por quê? Imagina. Não ia ter neguinho na frente aqui prestando atenção em culto. E, falando nisso, é uma dificuldade o momento de adoração, né? Porque você vê uma menina ali, uma outra ali, cada uma com uma roupa mais extraordinária que a outra, só o Espírito Santo para me livrar dessa, né? E aí você fecha os olhos, olha bem para cima, porque se olhar para baixo, meu irmão, complica. De verdade. Sabe por quê? Porque a intimidade, ela está tão exposta que ninguém se preocupa. Não incomoda mais. Não tem como a gente ficar aqui regulando. Não, a largura da alça tem que ser não sei o quê. O tamanho do decote, gente, ridículo. Nós não vamos chegar a lugar nenhum com isso. Mas eu tenho uma dica. Está lá em 1 Timóteo, abre a sua Bíblia aí. 1 Timóteo 2, 9 e 10. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente,
com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Pensa nisso. Por que você veste o que você veste? Qual a sua intenção de vestir o que você está vestindo? Para quê? Se a gente pula lá para 1 Pedro. 1 Pedro 3, 3 a 5. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, que esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim também que costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Ao contrário, a beleza esteja no seu interior. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores. Ao contrário, a beleza de vocês esteja no seu interior, no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Se nós queremos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, nós temos que ir na contramão do que esse mundo está andando. Na contramão. Você precisa olhar-se no espelho, tanto homem quanto mulher. Olhe-se no espelho. Olha, dá uma olhada. E responde a sua pergunta. Essa roupa que eu estou vestindo traz glória para Deus? É uma roupa decente? É uma roupa que as minhas irmãs, os meus irmãos vão olhar para mim e vão ser provocados com pensamentos sensuais? Muitas vezes responde-se a esse raciocínio, mas isso aí é de cada um. Se o cara está com um mau olhar, com más intenções, é problema dele com Deus. Isso é verdade. É um problema dele com Deus. Mas o seu problema é o que você vai dizer a Deus quando Deus te perguntar: por que você provocou tantas meninas vestindo-se desse jeito? E você, menina, por que você sempre escolhia um modo sensual para onde você passasse a atrair os olhares de todos? Responde isso. Isso é problema seu. Isso é uma questão que você vai ter que responder para Deus. Porque Deus te deu um corpo. Deus te deu um corpo. E a Bíblia nos desafia a glorificar a Deus com o nosso corpo. Então eu preciso que as pessoas olhem para mim e vejam algo que Deus se agrada. Que eu atraia as pessoas para algo que Deus agrada. Vista-se com decência. Teve uma menina que se converteu e Deus tratou no interior dela, e um dia ela abriu o armário e falou assim: nossa, eu tenho que jogar essa roupa fora. Aí ela pegou a outra: nossa, aqui também. Não, essa aqui também não vai dar. Ela disse que não sobrou nada no armário dela. Aí imaginou o prejuízo? Não sobrou nada no armário dela. Ela era um poço de sensualidade. Ela andava transbordando sensualidade. Mas quando ela se converteu, o Espírito Santo a incomodou. E ela jogou aquilo tudo fora. E renovou o seu guarda-roupa. De modo que as pessoas olhassem para ela agora e fossem inspiradas a amar a Deus. Vista-se com decência. Dica número 3. Compromisso. Mais compromisso. Um compromisso maior leva a uma intimidade maior. Um compromisso menor leva a uma intimidade menor.
zero de compromisso, zero de intimidade. A intimidade é a recompensa do compromisso. Alguém quer ter acesso à sua intimidade, tem que ter algum compromisso com você. E quanto mais compromisso ele tiver, mais direito ele vai ter à sua intimidade. Isso é uma regra básica, gente, que parece que ficou esquecido. Cada nível de compromisso que a pessoa assume com você, que você pode confiar nessa pessoa, é nessa medida que você vai entregando a sua intimidade. Mas hoje, a intimidade e o que é público é tão misturado que as pessoas mal se conhecem e já jogam a intimidade. Toma aqui a minha intimidade. E num primeiro momento dói, num segundo momento machuca, fere, mas depois de tantas feridas, a intimidade, que já é pública, deixa de doer. Eu me lembro, uma vez conversando com uma jovem, e ela dizendo que já tinha tido inúmeros homens na vida dela, e eu perguntei, mas você não sente um vazio, não sente uma traição, como se você tivesse entregado algo e aquela pessoa recebeu algo íntimo seu e foi embora? Eu falei, não. Todo meu raciocínio desabou ali, né? Não. Nunca me senti usada por ninguém, não. Olha que triste. Ela foi usada. Tudo bem que não foi forçada, não foi enganada, ela se ofereceu para isso. E ela foi tão usada que nem doía. Ela nem se preocupava, nem fazia cosquinha. Era algo que já não tinha mais sensibilidade. Era algo público. Eu vou desenhar um gráfico como se fosse possível, né? Explicar isso através de gráfico, mas talvez ajude você a entender. Então vamos lá, um gráfico de compromisso versus intimidade. Então, quanto mais a gente andar para lá, mais íntimo, mais intimidade é revelada, mais intimidade é entregue, mais intimidade é confiada, ok? Então, vamos lá. Por exemplo, entre conhecidos, pessoas que você conhece, qual o nível de intimidade que você oferece para essas pessoas? Então, por exemplo, a sua turma tem 40 colegas, 40. Qual o nível de intimidade que essa turma tem direito? Na verdade, ela tem direito a alguma intimidade, ela sabe o seu nome, não é? Às vezes sabe de onde você vem, sabe qual é o seu maior sonho na vida. Eu quero formar e eu quero não sei o quê. Tem direito a alguma intimidade, mas é coisa trivial. Quando a gente vai para o próximo nível, já existe um compromisso maior, um compromisso de confiança. Não, esse cara aqui é meu amigo. A gente não fica na intimidade só trivial, a gente vai um pouco mais fundo. Já compartilha segredo, já fala das emoções que está sentindo. Já é algo mais pessoal. Você já tem mais liberdade de contar histórias passadas, alegrias, traumas, frustrações, sonhos que você tem com amigos. Mas muitas vezes, nós vamos muito além do que o compromisso da amizade permite. E quando um desses amigos, por alguma razão, pisa na bola, conta para alguém, compartilha algo que não deveria, nós ficamos dilacerados. É uma traição. Ele não poderia ter feito isso. Por quê? Porque ele não é um conhecido. Ele não é alguém que está por aí. É meu amigo. E eu confiei isso a ele. E ele não foi de confiança. Então existe um compromisso de amizade, mesmo que não tenham selado, né? Colocado a mão e a partir de hoje, né? Mas existe um compromisso de amizade. E à medida que essa amizade se desenvolve, maior intimidade você pode confiar ao outro. Mas quando a gente fala de homem e mulher,
Alguns dizem, é possível uma amizade entre homem e mulher que não vire em namoro, que não vire em paixão? É possível. É raro, mas é possível. Porque normalmente, quando nós começamos a abrir o nosso coração para alguém do sexo oposto, seja homem para mulher ou mulher para homem, quando a gente começa a abrir o nosso coração e encontramos alguém que nos escuta, alguém que nos entende, alguém que nos conforta, que nos consola, que nos anima, a tendência natural é que cresça um desejo de algo a mais. Às vezes de uma das partes, às vezes de ambas. E muitas vezes são pessoas que estão namorando, ou uma delas está namorando, mas tem um amigo do sexo oposto, ou uma amiga, com quem confidencia questões do namoro. Isso é terrível. Terrível. E todo mundo aqui conhece gente que já fez isso e a confusão que deu, né? Então, quando a gente começa a namorar com alguém, sempre tem um compromisso. Outro dia um casal chegou de mão dadas aqui na igreja e falou, vocês estão namorando? Aí um olhou para o outro. Não. Aí eu perguntei na lata, com essa gentileza que vocês conhecem, essa sutileza, né? Então por que vocês estão de mão dada? Aí já solta assim de lado. Não, é sério. Se vocês não estão namorando, por que vocês estão de mão dada? Não, é porque nós estamos caminhando para o namoro. Então namora. Tem algum problema em namorar? Sim, tem alguma coisa que está pegando aí? Não, é porque nós ainda estamos naquela fase e tal. Legal, ótimo. Então, se vocês ainda estão naquela fase e tal, não anda de mão dada. Gente, a vida é muito simples. A vida podia ser muito simples, né? Se você ainda não tem a decisão de considerar aquela menina a sua namorada, quer dizer que tem alguma pendência, tem alguma dúvida. Está errado isso? Não, está ótimo, está normal. Ainda estou avaliando, ainda estou sonhando. Será? Vamos sair mais um pouquinho? Vamos conhecer mais um pouquinho? Ótimo! Mas se ainda você não tem a garantia de que você quer assumir um compromisso com essa menina, ou com esse rapaz, não anda de mão dada. Sabe o que acontece quando você anda de mão dada? Você gera uma expectativa de que aquilo vai além. Mas você não está disposto ainda a dizer que aquilo vai além. Sabe como é que chama isso na Bíblia? Chama defraudar. É gerar uma expectativa que você não está decidido a cumprir. Ou às vezes decidido a não cumprir. Mas mesmo assim quer aproveitar daquela situação. Talvez você esteja escutando, não acredito que o Roberto está falando isso, né? Nós estamos num mundo em que as pessoas nem se conhecem e já se atracam, né? Nem sabe o nome, como é que você chama mesmo? Não, valeu, hein? Boca boa, hein? Pô, valeu. Cara, isso é o mundo, eu não estou preocupado com como o mundo está vivendo. Eu estou em outro nível, tá? Então, se você ainda está sonhando com as coisas do mundo, ou está vindo de lá e está chegando aqui querendo entender, então eu quero dizer que é muito diferente. É muito diferente. Outro dia me perguntaram lá no gabinete, falei aqui, Roberto, eu estou querendo namorar uma menina, mas lá fora, antes de eu me converter, se eu quisesse namorar alguém, eu ficava. Eu ficava, e aí ia ficando, e aí a gente ficava namorando, então, né? Agora nós estamos namorando, depois de ficar tanto, estamos namorando. Aqui a gente não fica, pelo que eu entendi. É isso mesmo, muito bem. Observador o garoto, né? E aí, como é que eu faço, então, para começar a namorar? Então, é uma inversão completa. Quer dizer, eu tenho direito a toda intimidade sem nenhum compromisso. Outro dia eu li a história que eu achei inacreditável, mas depois confirmaram que é isso mesmo. Está na boate, a fila das meninas para entrar no banheiro, todo banheiro feminino tem fila, e os homens vão passando para entrar no banheiro masculino, que nunca tem fila. Mas naquela passagem, o cara vê a menina, na boa. Nem pergunta, topa um beijo, nada assim. Não é?
E aí terminou. E vai para o banheiro. Agora, né? Às vezes eu quero falar umas coisas, vou falar. Que débil mental aceita que o nosso cego está passando dê um beijo de língua? É débil mental, gente. É retardado, só pode. É gente que não tem noção do que é seu. Estou na pista, né? A minha boca está na pista. Os meus seios também. Alguém quer dar uma passadinha de mão? Não, mas gente, pensa. Cara, Deus te deu uma intimidade, homem, Deus te deu uma intimidade. Outro dia postaram uma foto de colégio, de ensino fundamental 2, então 7ª, 8ª série. Cara, não acreditei. A foto dos meninos vestidos de uniforme, a foto era do pescoço para baixo, era um cara no meio e 2 meninas do lado. As 2 meninas enfiaram a mão por dentro da calça do menino, então 2 mãos aqui assim, e o menino enfiou as 2 mãos dele na região pubiana, né, das meninas. E um quarto elemento, não, vai ficar doido. Tira a foto, posta na internet e gera a expulsão dos 3 elementos. Acho que os 4. Os 4 foram expulsos da escola. Acharam que, né, porque não mostrava a cabeça, ninguém nunca ia desconfiar quem que era, né? Gente, como assim, gente? Como que você deixa alguém enfiar a mão na sua calça? Sai. Não. Isso aqui é meu, cara. Isso aqui é meu. Deus me deu, é meu. Sai fora. Tira a mão. Então, quem é que tem direito a algo mais? O cara que está passando para ir para o banheiro, deu uma olhadinha, esse tem direito a alguma coisa? O cara merecia um tapa na cara, mínimo. Mas também a menina está parada lá, a cultura, né? O combinado é esse. Então, se ela der um tapa na cara, vai ficar ruim para todo mundo. Então, se ela está ali, é para isso, né? Mas então tá, vou namorar. Então eu assumo um compromisso de namoro. E ao assumir um compromisso de namoro, eu tenho direito a mais alguma coisa. Por exemplo, a andar de mão dada. Então, quando você está andando de mão dada com alguém, né? Você está lá andando de mão dada com a menina, todo mundo olha e acha o quê? Estão namorando. É ou não é? Então, eles assumiram um compromisso que dá direito a eles de andar de mão dadas. Ótimo, coisa linda. Dá direito a eles de se abraçarem. Dá direito a eles de gastarem tempo um com o outro, de irem sozinho a cinema, a um lanche, sem nenhum constrangimento. Você está saindo com ela, né? Para minha namorada, qual o problema? Não tem problema. Por quê? Porque eu assumi um compromisso e eu tenho direito a alguma intimidade. Mas mesmo nisso aí, muita gente dá bobeira. Então, vamos namorar? Vamos. Vamos? Vamos. Então, estamos namorando? Estamos. Então, deixa eu te contar. E aí pega o coração e bota na mesa. Não é porque começou a namorar, a outra, o outro, é de total confiança, não, meu irmão. Você começou a namorar. Então, vamos ver como que o namoro se comporta. E à medida que ele se desenvolve, eu vou confiando. Eu vou confiando mais. Eu vou contando algumas coisas da minha intimidade que eu não conto para os conhecidos, que eu não conto para todo mundo. Mas para um namorado, para uma namorada eu conto. Por quê? Porque eu confio nela. Mas eu não conto tudo. Tem uns namorados que falam assim, não, nosso combinado é que não há segredos entre nós. Nenhum segredo. Pode contar tudo, começa. Não confio em você, ué.
não a esse ponto. Eu confio em você para determinado nível. Mas nós vamos namorar. Nós vamos continuar construindo confiança. E vai chegar um dia que você vai se assustar quando a pessoa diz, preciso falar com você. O que foi? E aí ele abre o coração. Naquele momento você entende, uau, mudamos de fase. Mas tem algumas coisas que o namoro não é suficiente. Precisa dar um passo a mais. Para haver mais intimidade, tem que dar um passo a mais. E na nossa cultura aqui a gente chama de noivado. Então, quando nós nos tornamos noivos, nós podemos ir um pouco mais além do que no namoro. Não na área física, mas na área dos planos, dos sonhos, de começar a comprar coisas, fazer contratos, de, por exemplo, um buffet, contratar um fotógrafo. A gente começa a compartilhar coisas que, enquanto somos namorados, não compartilhamos. Alguns namorados têm a ideia, vamos fazer uma poupança para o nosso casamento? Uau, que lindo! Aí os dois abrem uma poupança e os dois vão botando dinheiro lá dentro. Muito fofo. Mas na hora que briga, o que é mais esperto vai lá, saca tudo e vão deixar o pau comer. Ah, mas o dinheiro é meu também. Aham. Mas depois daquela lambança que você fez, você perdeu o direito. Não é? Então, algumas coisas não são próprias para quem está namorando. Então, uma conta conjunta é para quem é conjunto, né? O casal de namorados só está andando junto, mas ainda não são conjuntos. Então, vamos fazer uma poupança para o nosso casamento? Vamos, eu abro uma poupança e deposito R$100 todo mês. Você abre a sua poupança, deposita R$100 todo mês. Se brigar, eu tenho a minha poupança para o meu casamento. Não vai ser com essa megera, mas é o meu casamento. Está guardadinho aqui. Não é? Não tem mais nada para fazer, tá? Tchau. Então, intimidade, a gente vai oferecendo para quem resolve assumir um compromisso conosco. Já falei aqui que namorado, os caras olham assim, pô, o Roberto é das antigas, né? Sou mesmo. E eu gostaria que você fosse hoje das antigas também, porque você vai ser mais abençoado. Na minha época, eu era das antigas já. Já imaginou ser das antigas nas antigas? Eu era das antigas, os meus colegas faziam coisas que eu fazia, eu estou fora, eu não entro numa dessa de jeito nenhum. Eu não ando igual esse mundo anda. É claro que da minha época para hoje, o mundo já andou muito. Mas nem por isso você precisa andar o tanto que o mundo andou, mas uns 3 passos atrás. Você pode guardar a sua intimidade. Então, meninas, o seu quarto é um sonho para os rapazes. O seu quarto é um sonho para os rapazes. Deitar na sua cama, uau! Sentir o cheirinho ali da sua intimidade é um sonho. Então, se você quer preservar a sua intimidade não é para o seu namorado. Namorado, não entra no quarto da sua namorada, não. Ali está a intimidade dela. Namorada, mocinha, não abre o seu diário de confidências e coloca na mão do seu namorado, não. Você não sabe com quem você está namorando ainda não, moço. Você não sabe o nível de cuidado, de respeito que ele vai ter com as suas coisas. Proteja-se. Quem é que vai para o quarto da namorada? As amigas da namorada. As amigas da menina vão para o quarto, porque as amigas podem compartilhar daquela intimidade. Mas o namorado, não. Então, isso que eu estou falando é tão maluco, né? Cara, onde você está, Roberto? Eu estou apenas tentando ensinar a preservar a sua intimidade, é só isso. Quando há um espaço de preservação da intimidade, qualquer violação desse espaço acende um alerta. Opa! Sai! Mas se não há um espaço de privacidade, tudo é misturado, quando vê, vocês estão transando e nem notaram. Uai, que engraçado. A intimidade é tão pública que não há constrangimento algum, não há barreira nenhuma, não há impedimento algum, é simplesmente tudo junto, tudo misturado.
E as pessoas têm conceitos muito estranhos sobre o sexo, sobre a intimidade sexual. Gente já relatou, cara, isso é fato verídico. O cara já relatou, falou, não, eu fui para um motel com a minha namorada, e aí nós ficamos naquilo lá, ficamos pelados, mas nós não transamos não. Glória a Deus! Né? Que maravilha! Isso que é crente, né, cara? O cara vai para um motel com a namorada, fica pelado, rela e tal, mas não transou, né? Igual o Bill Clinton, né? Fumou, como é que é, né? Mas não tragou, né? Oh, que maravilha! Uma loucura hoje. Sexo oral não é tão íntimo quanto a intimidade sexual de uma transa, Pô, isso não é íntimo não, gente? Não é íntimo? Caramba! O que é íntimo então, meu irmão? Exame ginecologista, isso aí tá bom, isso aí é mais íntimo. Mas o que mais? Ultrassom, né? Que aí o cara vê lá dentro, aí sim é íntimo, o resto não. Não tem nada de íntimo mais, gente. Não pode, né, gente? Quer experimentar a alegria de uma relação sexual saudável, bonita, conforme Deus desenhou? Vai para o casamento, meu irmão. Porque dentro do casamento há uma aliança. Nós estabelecemos uma aliança com o cônjuge. Olha, eu vou ficar com você o resto da vida. E eu não vou falar isso no pé do ouvido, não. Eu vou falar isso de forma pública, para que todo mundo saiba. Aqui, ó, eu vou ficar com essa moça aqui para o resto da minha vida. Eu estou me comprometendo, estou colocando a minha palavra aqui. Eu vou ficar com essa moça o resto da minha vida. E quando a moça diz a mesma coisa, e é feita uma aliança pública, e a gente assina o papel que foi, não, papel é bobagem, beleza, por que não assina? Se fosse tão insignificante, você assinava numa boa. Você não assina porque não é tão insignificante assim, e você não quer aquele compromisso. Se você não quiser casar no religioso, beleza, mas não querer casar no civil, nós não fazemos o casamento. Então você assina diante de Deus uma aliança. Você se compromete com a mulher da sua mocidade, é com ela. Eu vou viver o resto da minha vida. E abre parênteses, Deus odeia o divórcio, meu irmão. Porque você deu a sua palavra. E agora quer quebrar? Ah, mas não estou feliz. Ah, mas não está legal. Oh, você deu a sua palavra. E porque você deu a sua palavra, a outra parte se entregou para você. Essa é a beleza do casamento. É uma entrega completa. As minhas emoções, a minha história, os meus planos, o meu dinheiro, as minhas expectativas, o meu corpo, a minha intimidade, a minha virgindade, tudo eu entrego para aquele em quem eu confio. Por que eu confio? Porque eu conheço. Eu já estou com ele há um tempo. Eu sei do caráter dele, eu sei do amor que ele tem por mim, por isso eu me entrego. Toda experiência sexual, qualquer um aqui teve, fora do casamento, tem um nome na Bíblia, chama imoralidade. Imoralidade, simples. Se você não é casado, você não tem ideia do que seja o sexo conforme o plano de Deus. Ah, não, mas eu já tive muita experiência sexual, eu tenho domínio. Você tem domínio sobre imoralidade. Você conhece muita imoralidade. E lamento informar que esse conhecimento de imoralidade vai ter sérias consequências no seu casamento de santidade. Porque o sexo conforme Deus sonhou é santo. E você está com a sua mente impregnada de imoralidade. E agora você se casa e com a expectativa de que agora você vai ter a imoralidade santa. Não. O sexo no casamento, ele é santo, ele não é imoral. E muita gente fica frustrada, porque não encontra aquela imoralidade que tinha no mundo, no casamento. Ele acha que ele vai experimentar aquilo que ele experimentou lá.
E aquilo ali satisfaz a sua carne. E o que você encontra no seu casamento não satisfaz a sua carne, porque é santo. E a nossa natureza, ela quer a luxúria, a lascívia, e não encontra isso no casamento. Então, entregar a sua intimidade fora do casamento é trazer maldição para dentro do seu casamento no futuro. Olha que doideira. É claro que o nosso Deus é um Deus extraordinário. E Ele pega as nossas lambanças e Ele arruma de uma forma que não dá para entender. Nosso Deus é extraordinário. Nós temos que nos arrepender e pedir para Deus arrancar todo o plantio maldito que nós fizemos na nossa vida. A mente cheia de pornografia. O que é a pornografia, gente? O que é a pornografia? Você olhar a pornografia é você ter acesso à intimidade dos outros. Você desejar uma mulher que pousa nua, ou que faz um filme nu, ou um casal que está transando, você está tendo acesso a uma intimidade que não é sua. Isso é altamente danoso. Altamente danoso. Quantos casais, quantos casamentos estão sofrendo terrivelmente, porque um dos dois, normalmente o homem, está viciado em pornografia. E você chega para o cara e pergunta, mas o relacionamento sexual com a sua esposa não é bom? Não, é ótimo. Mas falta alguma coisa? Claro que falta. Falta a imoralidade. E o cara fica naquele mundo virtual, imaginário, e vai largando a esposa de lado. Ao ponto de dizer, eu não tenho atração sexual por ela. Cara, você tem atração sexual por uma ilusão. Mas para o que está ali, ao vivo, que você pode pegar, e mais do que isso, você tem intimidade, de coração para coração, e aquela entrega significaria muito mais, você não tem desejo. Você perdeu a noção do que é intimidade. Então Deus tem algo completamente diferente para nós. Você quer experimentar a vida a dois? Quer experimentar a intimidade sexual? Quer compartilhar as suas finanças? Quer poder viajar junto para qualquer lugar desse mundo? Se case, meu irmão. Ah, mas ela não quer casar. Pergunta por quê? Tem alguma coisa que a impede ou que o impede de casar. E é essa coisa que impede de vocês terem intimidade sexual. Não, mas nós temos tudo, só falta o dinheiro para comprar o apartamento. Ok, o dia que você tiver o dinheiro para comprar o apartamento, vocês estarão liberados para ter intimidade física. Porque vocês vão se casar. O que falta para o casamento é o que falta para ter essa intimidade. Você precisa estar livre para se entregar completamente para alguém, em cima de uma aliança que dura por toda a vida, para experimentar o que é sexo do ponto de vista de Deus. Será que termina ali a intimidade? Coloquei aqui, casados há mais de 10 anos. Os casados há mais de 10 anos experimentam uma intimidade maior do que quem acabou de casar. E essa intimidade maior, ela é intelectual, ela é emocional, ela é espiritual e ela é sexual também. Outro dia um jovem me perguntou, Roberto, cara, eu tenho que te perguntar, você está com quantos anos de casado já? Eu falei, 28. Cara, não cansa não? Mesma mulher há 28 anos? Eu falei, não cansa não. Me explica. E o que eu expliquei para ele é o seguinte, é que a pornografia, você não faz um trabalho mental com a mesma mulher. É uma troca constante de mulher. Vai passando. Então não consegue imaginar tendo uma intimidade física igual àquela da pornografia com a mesma mulher por 28 anos. Acha que o sexo da pornografia é a mesma coisa dentro do casamento. Isso é algo completamente diferente.
E eu garanto para vocês que a intimidade sexual que eu tenho hoje nem se compara com a que eu tinha nos primeiros anos de casamento. Aí talvez alguns estão pensando assim, nossa, então será que ele descobriu posições sexuais que não sei o que e tal. Toda essa mentalidade das fantasias, dos fetiches, das posições e tal, é de gente que não tem intimidade. Só tem a pele. Pele, não tem mais nada. E pele, pode variar a pele que for, que perde a graça. E aí começa a inventar moda para ter graça. Mas o sexo conforme Deus sonhou, não tem nada disso. O sexo conforme Deus sonhou, ele é cada vez mais profundo na intimidade. A entrega é cada vez mais profunda na intimidade. Não tanto uma questão de performance sexual, de técnicas elaboradas de não sei o quê. Não precisa disso. O casal, na intimidade do casal, vai desenvolvendo mais intimidade. E com isso, o sexo se torna muito mais prazeroso. Então, você quer ter intimidade? Você precisa de ter compromisso. Dica número 3. Guarde o seu coração. Essa passagem em Provérbios, não precisa nem ler, porque o que ela diz é isso mesmo. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Moças, guardem o coração de vocês. Não coloca na pista, não. Quando você estiver apaixonado por alguém, não posta, não. Estou apaixonada pelo fulano. Que doideira, cara. É uma coisa do seu coração, guarda o seu coração. Quando vocês estiverem namorando, o namoro não pode ser íntimo, ele tem que ser público. Porque namoro é um compromisso que um faz com o outro diante de todos. Nós estamos namorando. Quando estiverem namorando, publica, ótimo. Não precisa ser nas redes sociais, né? Pode ser assim, ai gente, nós estamos namorando, ótimo. Mas a questão da intimidade, como a própria palavra, o conceito diz, é seu, guarde. Não sai contando para todo mundo. Você precisa ter alguém para te aconselhar, ok. Conversa com seu pai, com a sua mãe, peça conselho ao seu líder, alguém de confiança, ok. Mas não saia anunciando. Guarde o seu coração. E se começar um namoro, não entrega tudo não, meu irmão. É a sua intimidade. Guarde a sua intimidade. E à medida que o outro for conquistando a sua confiança e assumindo compromissos cada vez maiores, a recompensa será intimidade cada vez maior. 1 Pedro 1 diz assim, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Sejam separados, porque eu sou separado. Não se contaminem, porque eu não me contamino. Assim diz o Senhor. Eu sou santo. E eu chamei vocês para participarem da minha santidade. Já imaginou que privilégio? Então, você não está namorando? Não namore em santidade. Está paquerando ali, tem a chance de começar um namoro? Então, paquere, faça aquelas movimentações ali em santidade. Comecei a namorar, namore em santidade. Nossa, marcamos casamento, ficamos noivos. Sejam noivos em santidade. E sabe algo que vai durar para o resto da sua vida, o seu casamento? Seja um homem casado, uma mulher casada em santidade. E preserve a sua intimidade, até que você encontre alguém que faça a loucura de dizer, eu vou ficar com você o resto da minha vida. E for homem o suficiente para dizer isso para todo mundo. E até vestir um anel, colocar um anel na mão, para mostrar para todo mundo. Essa moça aqui,
é o amor da minha vida. E eu me dedico totalmente a ela. Nenhuma outra mulher vai ter o meu coração. Nenhuma outra mulher vai ter o meu olhar. Porque a minha vida, o meu olhar, o meu coração, a minha intimidade é só para essa aqui. Isso é o casamento, meu irmão. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Amém? Feche seus olhos. Espero que algumas coisas óbvias tenham ficado óbvias hoje. Intimidade não é algo público, porque intimidade é o oposto de público. Então, nessa noite, Deus está nos chamando a voltar, a dar um passo para trás, a recolher a exposição da nossa intimidade, a recolher, voltar atrás, pedir misericórdia para Ele, para que as fotos postadas se percam, ou se perca o interesse pelas fotos postadas. Para a intimidade que foi entregue a estranhos, seja restaurada por Deus, de um modo milagroso, que nem eu imagino como, mas Deus pode fazer. Como uma noiva, outro dia no gabinete me contou, Roberto, estava ela e o noivo ali, e eu conversando sobre a intimidade sexual, e ela diz assim, Roberto, eu estou me sentindo como uma virgem, ansiosa para a noite de núpcias. Nunca imaginei que eu fosse ter o direito, o prazer de sentir isso, de tanta lambança que eu já fiz na minha vida. Mas Deus restaurou a minha virgindade. Você imaginou? Esse é o meu Deus, um Deus que faz milagres. E Ele está aqui nessa noite, de formas inimagináveis, incompreensíveis, trazer a inocência de volta. E se você convidar o Espírito Santo, Espírito Santo, vem Espírito Santo, convide o Espírito Santo, vem Espírito Santo, mostra na minha vida o que não é santo. E aí você vai abrir o seu armário, e Deus vai te mostrar, isso aqui não é santo. Meu filho, essa roupa aqui não é santa. Minha filha, isso aqui nunca foi santo. Faz um compromisso com Deus agora. Senhor, eu quero a Tua santidade na minha vida. Resgata a minha intimidade, Deus. Resgate a minha intimidade. E se você está viciado em publicidade, faça um voto com Deus. Cancele algum perfil de rede social. Faça um jejum de sei lá quanto tempo. Mude a sua fala. Mude o seu vestuário. Mude de acordo com a orientação do Espírito Santo. Peça sabedoria para Deus, para não virar fanático, para não sair falando bobagem e fazendo bobagem. Mas seja cheio da graça e da glória de Deus. E viva conforme o plano dele. Peça a Ele agora, Deus, muda a minha mente. Renova a minha mente, Senhor. Para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Tem misericórdia de mim, Deus. Recolhe, Deus, para mim aquilo que eu espalhei aos quatro ventos. Faz tudo de novo, Deus. Dá-me novamente
a minha intimidade. Misericórdia, Senhor. Quero começar de novo. E o nosso Deus é um Deus dos novos começos. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar Totalmente Puro, música tão bonita, clamando que o Senhor construa os seus muros em torno de mim, muros que vão garantir a minha intimidade, a minha proteção. E eu quero viver a santidade do Senhor. Eu quero desafiar você a levar essa palavra a sério. E sábado que vem, nós vamos nos encontrar aqui, roupas diferentes, palavreados diferentes, namoros diferentes, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Amém? Vamos encerrar esse culto cantando essa música? O que eu mais quero, o que eu mais desejo é viver assim, totalmente puro. Totalmente puro. Deus abençoe a sua vida. É o teu sonho, ó Deus. E o que eu mais desejo é assim viver. Totalmente puro é o teu sonho, ó Deus. E o que eu mais desejo, é assim viver. Branco como a neve, claro como o sol, puro como Jesus. Assim desejo ser, tua face eu verei. Puro eu serei, branco como a neve, claro como o sol, puro como Jesus.